também. Muito obrigado por sua presença aqui, que Deus te abençoe, possamos continuar nesse espírito de adoração, de louvor ao Senhor, de realmente estarmos falando com Deus, adorando, expressando o nosso louvor a Deus de uma forma que Ele aceite, que agrade a Ele, como disse a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, né? Senhor, como nós devemos adorá-lo? E Jesus respondeu em espírito e em verdade. As músicas são bastante profundas, requerem de nós um espírito verdadeiro, sempre refletindo sobre a mensagem de cada uma delas. E nós estamos meditando em Atos 17. Paulo estava em Atenas, e onde eu estou? Enquanto nós cantávamos aí, eu vi várias tosses, né? O pessoal está todo mundo, acho que nem no pico lá da pandemia nós tivemos tantos problemas com saúde como nós tivemos aí nas últimas semanas. Vários irmãos estão com dificuldades aí com gripe, com dengue, e tem alguns também viajando, mas nós estamos aqui mesmo com as limitações para estarmos adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em Atos 17. Atos 17, 16 em diante. Hoje nós não vamos ler todo o texto, eu quero poupar um pouco a voz, senão eu vou começar a tossir aqui e não vou parar mais. Mas nós lemos o texto todo na semana passada, e eu quero ler até o versículo 21 hoje, que diz: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Senhor, continue conosco, falando aos nossos corações, agora através da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, perdoando os nossos pecados. Ajuda-nos para que, apesar da nossa pequenez, dificuldades, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo em nosso meio, trazendo convicção de pecado, edificação para as nossas vidas, mudança de vidas, que nós possamos, Senhor, estar realmente adorando ao Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo, não apenas para cantar, nós viemos adorar ao Senhor. Não apenas ouvir a palavra, nós viemos adorar ao Senhor. Nós não viemos aqui não apenas para um encontro apenas, nós viemos adorar ao Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como nós já dissemos anteriormente,
Paulo estava em uma de suas viagens missionárias. Ele estava passando por várias cidades, já havia passado em Tessalônica, em Bereia, e agora ele chega a Atenas, parece que ele chega primeiro. Ele estava esperando Silas e Timóteo, os companheiros de viagem, e enquanto ele está na cidade de Atenas, que era uma das potências da Grécia antiga, ele percebeu que Atenas era uma cidade cheia de ídolos. Havia naquela cidade um dos centros culturais mais conhecidos da época, uma cidade acadêmica, cidade universitária da época, muitos pensadores, professores, pessoas intelectuais, sábias, consideradas sábias da época, habitavam aquela cidade. Construções famosas, contexto que possibilitou o crescimento do paganismo, a idolatria, filosofias e gosto pelas novidades, conforme lemos no versículo 21. Novidades essas que se tornou a preocupação deles. Agora, para eles, o que importava mesmo era qual a moda do momento, qual é a novidade, qual é o Deus do momento, o que está em alta no momento, é o que nós devemos fazer. Era a filosofia de vida dos atenienses. O contexto dos gregos, meus irmãos, eram cheios de mitos, deuses, deusas, enfim, cheio de divindades. Inclusive, quando Paulo fala de Cristo e a ressurreição, ele fala assim, bom, quem é esse Deus? E quem é essa deusa que ele está apresentando agora? Então eles confundem, eles levam tudo para esse lado. E nós não temos muitas diferenças dos nossos dias. Não há nada novo debaixo do sol. Não há por toda parte filosofias de vida, ideologias, idolatrias, e diante dessas situações, o que dizer, o que fazer? Às vezes, crentes vivendo mais uma filosofia greco-romana do que realmente o cristianismo, vivendo na sua vida o Cristo crucificado. As pessoas, nós cristãos, temos uma tendência muito grande de seguir as novidades, de seguir as modinhas do momento. É onde está, é o que está fazendo sucesso agora. Nós já falamos na semana passada, explicamos sobre isso, não somos contra as inovações, nós procuramos sempre optar por aquilo que realmente está conseguindo interagir com essa geração, mas nós precisamos tomar cuidado para que nós não vamos sendo levados pelas estratégias do inimigo. Nós falamos na semana passada sobre o desafio que nós temos, meus irmãos, de estarmos no meio de tantas filosofias, de tantas ideias, de tantas inovações, como nós nos comportarmos diante de tudo isso. 1 Pedro 3,15 diz, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O problema não são as filosofias, as ideologias, não é isso. As filosofias nos ajudam a pensar, é muito importante. O problema é quando o cristão não consegue viver a sua fé. Ao invés de adorar a Cristo, adora o Epícoro.
ao invés de responder a cada um a respeito da sua fé, ele começa a falar da sua fé, você percebe que ele está falando de alguma filosofia, mas ele não fala daquilo que ele realmente crê, daquilo que ele realmente defende. Qual é a razão da existência dele? Qual que é o sentido da vida dele? De onde ele veio? O que ele faz aqui? Para onde ele vai? As pessoas vivem sem esperança, perdidos em tantas ideologias e filosofias. E nós precisamos estar preparados porque Jesus deixou-nos uma importante missão. Ir por todo lugar, como o apóstolo Paulo estava indo, e pregar o evangelho às pessoas. Deixou-nos uma ordem também, Mateus 28, 19, que nós deveríamos ir e fazermos discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que o Senhor nos ordenou. E aí tem aquelas pessoas que são medrosas. Ah, pastor, não vou fazer isso não, eu tenho medo, não dá certo. Aí Jesus falou assim, fica tranquilo, eu estarei com você. Por onde você for, e se você decidir realmente me assumir, onde você estiver, fazer discípulos, você realmente, eu estarei com você. Meus irmãos, enquanto nós estivermos andando pelas Atenas da vida, nos depararemos com situações semelhantes a Atenas antiga, na Grécia. E o que fazer? O apóstolo Paulo dá-nos importantes orientações. Nós já falamos na semana passada sobre o que fazer quando nós nos depararmos com as idolatrias. Até mesmo quando nós olhamos no espelho. Você está lá diante do espelho e olha para a idolatria, é você mesmo. Você tornou-se seu ídolo. Você vive para cuidar de você. Você vive para cuidar das suas emoções. Você vive para cuidar de você. Afinal, você é o centro das atenções. Tem algo de errado nisso? Tem algo de errado nisso? Não é uma pergunta retórica. Tem algo de errado nisso? Não tem. A Bíblia fala para nós sermos bons mordomos do nosso corpo. Porém, quando nós colocamos isso como prioridade, exagero, torna-se um Deus. Aí você está diante do espelho e olhando para uma grande imagem a qual você adora 24 horas por dia. Você não é mais capaz de fazer uma refeição na casa de alguém, porque para você a prioridade é a sua refeição. Você não é mais capaz de viver para o outro, porque você tem tudo bem definido, você é o centro das atenções. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as filosofias de vida. Nós precisamos tomar cuidado. Há várias coisas boas em tudo. Nós precisamos ser bons filósofos e questionar: será que isso está de acordo com o cristianismo a qual eu pertenço? Quando o apóstolo Paulo chega a Atenas, ele percebe primeiro a idolatria, depois ele percebe as filosofias, a preocupação dos atenienses com as novidades. E quando Paulo começa a falar, eles ficam felizes até. E mal sabia eles que lá dentro o apóstolo Paulo estava incomodado com as novidades deles. E aí, diz o texto, no versículo 18, alguns epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam:
Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Mas o que Paulo estava fazendo? Qual que era a filosofia de Paulo? Pregar as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Essa era a novidade. Tem novidade nisso? Não tem. Não tem novidade. Não tem nenhuma novidade. É bem capaz de, num contexto idólatra e religioso que nós vivemos, é bem capaz de você chegar falando disso para as pessoas e ela virar para você e falar assim, eu já sei disso. Ele sabe de uma filosofia apenas, mas ele não experimentou ainda o que é viver em Cristo, para Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo começa a conversar com os atenienses, o que dá a entender é que nem a filosofia A, nem a filosofia B, nem C, nem D, mas sim as boas novas do reino, as boas novas da ressurreição, as boas novas de Jesus e a ressurreição. Essa era a filosofia de vida do apóstolo Paulo, algo que não agradou os religiosos da época. Alguns até disseram, bom, será que ele está falando de outros deuses, deuses estrangeiros? Outros já o criticaram, chamando de tagarela. Meus irmãos, ele não estava falando de deuses, nem de mais um Deus, nem de mais uma filosofia. Ele estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. As filosofias do momento fazem com que os nossos encontros, as conversas girem em torno da moda do momento. Da moda do momento. A gente se reúne para falar, por exemplo, a gente passa horas falando de low carb. É ou não é? A gente passa horas falando sobre isso. Nossa, o que aconteceu que você está tão sarado? A gente passa horas falando dos nossos treinos, da nossa dieta. A gente passa horas falando da filosofia do Inter, por isso que a Chapecoense não ganhou do Cruzeiro, né? Porque a filosofia do nosso técnico uruguaio, raçudo, né? Nós ficamos horas falando sobre isso. Luta até as últimas consequências e eles então não se entregam. Isso é a raça uruguaia. Nosso técnico é uruguaio. Ele colocou um 3-4-3 e a Chapecoense não conseguiu furar o bloqueio. Cruzeirense perderam de 2-0 para o Cruzeiro. Cruzeirão cabuloso de Belo Horizonte. O meu Cruzeiro. Meus irmãos, nós passamos horas falando das ideologias. Quantas horas nós gastamos falando da ideologia capitalista, do comunismo, do socialismo? Quantas horas nós gastamos falando do fascismo, preocupados e rotulando quem é fascista, que não é fascista, ou que não dá, ou que não parece que é, ou que não teve nenhum comportamento de acordo com algumas pessoas não foram fascistas, já outros dizem que são. Então, meus irmãos, nós passamos horas falando sobre isso. E é uma estratégia do inimigo. Que bom. Ele caiu na armadilha. O importante é que eles continuem falando de ismos e mais ismos e não toquem no cristianismo. Porque falar de cristianismo é falar de Cristo crucificado, morto e ressurreto. Isso transforma a vida e não pode falar. As pessoas, meus irmãos, defendem suas filosofias, defendem suas ideias, elas defendem tudo o que elas escutam por aí, menos
aquilo que elas dizem crer. E aí cai bem para nós o rótulo de tagarela que os gregos estavam dando para Paulo. Porque o tagarela, meus irmãos, aqui para nós é aquela pessoa que fala muito, né? Mas nem todos falam muito. Fica falando o tempo todo e fala de diversos assuntos numa frase só, né? Eu sou uma pessoa que às vezes sou tagarela, né? Pessoa que fala bastante. Uma pessoa faz uma pergunta, eu faço horas falando. Então, saio do assunto, volto, enfim. Mas a ideia do texto aqui não é tagarela no sentido de falar muito. A ideia de um pássaro que sai catando migalhas, sementes em vários lugares. Essa é a ideia aqui no grego. E eles rotularam Paulo de um tagarela, ou seja, ele pegou aí algumas ideias aí, juntou algumas ideias de vários lugares e chegou aqui na nossa cidade pregando mais um Deus estrangeiro, uma filosofia diferente. Nem é dele. Ele nem pensou nisso. Ele nem vive isso. Mas ele está falando como um tagarela. Um pássaro que saiu por aí pegando. Ou seja, nós entendemos sobre low carb, nós entendemos sobre o vegetarianismo, nós entendemos sobre os esquemas de futebol, 4-4-2, 3-4-3, os esquemas táticos. Nós entendemos sobre política, comunismo, nós podemos não saber exatamente, mas nós queremos falar. Nós temos o direito de dar a nossa. Então, meus irmãos, nós agimos no nosso dia a dia como tagarelas. Os gregos eram famosos, a Grécia era famosa por seus pensadores. Homens considerados sábios, cultos, intelectuais. Quem já ouviu falar de Aristóteles, Platão, Zenão, Epícoro e por aí vai. E muitos consideram também Jesus Cristo como um mero filósofo também. A diferença é que o único desses filósofos que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. É por isso que nós só cremos nele. Só nele. Meus irmãos, nós, quando pensamos na Grécia Antiga, nós pensamos nessas pessoas, Aristóteles, Sócrates. Além da força cultural da época, também era famosa a Grécia pelas filosofias. E é exatamente nesse contexto que convivem os apóstolos, Paulo, João. É por isso que João começa o livro de João. No princípio era o verbo. O verbo era uma palavra muito usada na época pelos filósofos. Era a palavra utilizada para quando eles iam falar sobre sentido da vida. O que dava sentido à vida? O verbo. Aí João inicia o evangelho assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, uma mensagem contextualizada para os pensadores na época. Vocês querem saber quem é o verbo? O verbo era Jesus Cristo. Ele estava desde o início na criação. Ele é Deus. E aí você lê o capítulo 1 de João, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. E ele vai discorrendo sobre o verbo e a sociedade da época vai entendendo. Claro, alguns. Meus irmãos, aqui Paulo, Lucas vai falar sobre as ideias que haviam dentro daquele grupo que começou a discutir com Paulo. Ele já tinha falado aqui no versículo 17, ele já tinha discutido com alguns judeus na sinagoga,
e com muitos gentios e gregos nas praças. E aí, quando ele está falando, surgem filósofos, os epicureus e os estoicos. E aí Paulo está lá conversando com essas pessoas. Paulo poderia dizer assim, e agora, o que eu faço? Eu não sei nada de epicurismo, nada de estoicismo, agora o que eu vou fazer? Sabe o que o Paulo fez? Falou da sua vida, do seu estilo de vida, em quem ele cria, o que o Deus dele fez por ele. Foi isso que Paulo fez. Causou indignação em Paulo as pessoas terem tantas filosofias, causou indignação em Paulo as idolatrias. Como eu já disse, a filosofia epicurista ela foi fundada por Epicuro. E a ideia epicurista ela é uma ideia associada à ideia da apreciação da boa vida, em especial da gastronomia. Eu vou lendo aqui, vocês vão mais ou menos contextualizando alguns estilos de vida hoje. No entanto, a ideia de seu fundador ia muito além. Ele era um existencialista e seu foco era buscar a verdade por meio das experiências pessoais e não do raciocínio. Eles eram materialistas e muitos deles, especialmente na época, eram ateus. O objetivo dos epicureus da época eram os prazeres. Os prazeres. Eles estavam preocupadíssimos no bem-estar pessoal. Segundo o teólogo Visby, para alguns o prazer representava tudo o que era inteiramente físico, mas para outros significava uma vida de serenidade refinada, sem qualquer dor ou ansiedade. O verdadeiro epicureu, ele evitava os extremos e procurava desfrutar a vida mantendo um equilíbrio, sem, no entanto, deixar de ter o prazer como grande alvo. Você conhece algum cidadão que diz ser crente, que ele abandona tudo para cuidar do seu bem-estar pessoal apenas? Seu prazer. Seu prazer. Tem algo de errado nisso? Não tem. Mas quando você vive para isso, você vive mais o epicurismo do que o cristianismo. Meus irmãos, eu sei que a sociedade que nós vivemos nos joga para isso. Nos joga para isso. Essa vida que eu estou vivendo de igreja está me trazendo muita carga emocional, vou abandonar um pouco, vou ficar na minha, porque o que importa mesmo é o prazer pessoal, é o meu bem-estar, é o meu bem-estar. Meus irmãos, o estoicismo era uma outra filosofia da época. Claro, meus irmãos, eu estou aqui dizendo em uma frase o que é epicurismo, é muito mais do que isso, mas de maneira bem resumida, é isso aqui. O estoicismo, os estoicos rejeitavam a idolatria dos cultos pagãos e seu ensino era de que havia um Deus mundial, eles eram panteístas, ou seja, que o universo inteiro, a natureza e Deus são o mesmo. Tinham foco na disciplina e no domínio próprio. Para eles, o prazer não era bom, e a dor não era má. O que era mais importante para eles na vida? Seguir a própria razão. Já viu gente falando assim? Siga aquilo que seu coração está mandando você fazer. Quem já aconselhou alguém aqui dessa forma? Nem orou com a pessoa. Nem deu um conselho assim, meu irmão, vai pedir a orientação do Espírito Santo. Eu vou com você, eu vou orar com você.
nós vamos pedir ao Senhor, não siga seu coração, diz a Bíblia. A Bíblia diz, o coração é enganoso. O que nós, como tagarelas, dizemos? Eu ouvi dizer em algum lugar que tem que seguir o coração. O que faz? O bom conselheiro cristão, siga seu coração, meu irmão. Tagarela, ouviu isso em algum lugar. O cristão diz, meu irmão, que desafio, eu vou orar por você. Não tome, meu querido, nenhuma decisão sem sentir a paz de Deus que deve ser o árbitro em seu coração. Olha o estilo de vida do cristão. Não siga, meu querido, seu coração. Se você ouviu algum herege te falando isso, algum herege te falou isso, abandona isso, porque a Bíblia, pelo contrário, diz, o coração é enganoso. Não siga, não siga. Meus irmãos, ser autossuficientes. Eu sigo minha razão. Cara, ore, fala com alguém. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu vou falar nada com ninguém não, pastor. Meu negócio é seguir o meu coração, a minha razão. Eu sou autossuficiente. O demo faz com que a pessoa se isole de todo mundo, ele se torna um autossuficiente, o dono da razão, ele não precisa de ninguém para se intrometer na vida dele, ele vive a sua vida autossuficiente. Se você é um cristão, diz ser um cristão e vive dessa forma, você está vivendo o estoicismo e não o cristianismo. Cristo e a Bíblia é outra coisa, não é isso. Meus irmãos, a filosofia de vida dos estoicistas, não se deixar abalar pelos sentimentos interiores e as circunstâncias exteriores. Autossuficiente. Nada me abala. Quando a Bíblia fala de nós, ela fala de seres humanos. Jesus, o nosso Deus, o Deus do cristianismo ao qual nós servimos, diz assim, queridos, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou estar com vocês. Esta é a filosofia do cristianismo. Se você vive uma vida diferente dessa, você vive mais um epicurismo, um estoicismo do que um cristianismo. Meus irmãos, por certo, tal filosofia, diz Wiersbe, só alimentava o orgulho e ensinava que o ser humano não precisa da ajuda de Deus. É importante observar que os 2 primeiros líderes da escola estoica cometeram suicídio. Eu não quis focar muito nisso daqui, mas há muitos relatos de jovens vão para as universidades, se enveredam por esse caminho e, no fim, acabam cometendo a mesma coisa. Porque eles vivem uma autossuficiência, vivem de uma forma fora da realidade. E a Bíblia nos traz para a realidade da vida. Na vida você sofre, a Bíblia diz. Na vida você sofre. E você glorifica a Deus com o seu sofrimento. Meus irmãos, resumindo as 2 filosofias, enquanto os epicureus pregavam que a pessoa tem que aproveitar a vida, os estoicos pregavam, aguentem a vida. O grande dilema sempre foi a vida. Qual o sentido da vida? Como viver a vida de maneira que dá prazer, mas ao mesmo tempo sem desconsiderar a sua realidade. Neste contexto surge os versículos 19 ao 21. Versículos 19 ao 21.
Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que está nos anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e querendo saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. O apóstolo Paulo, ele aceita o convite daqueles outros filósofos, daquelas outras pessoas, e ele vai até o Areópago. Ou seja, cabia ao apóstolo Paulo explicar para aquelas pessoas, para aqueles filósofos ali que estavam também fazendo os seus discípulos, que o verdadeiro sentido da vida, ou só podia desfrutar da verdadeira vida, quando recebessem pela fé, quando eles recebessem pela fé o Filho de Deus ressurreto, o Senhor Jesus Cristo, que foi morto pelos pecados deles e que ressurgiu para dar-lhes uma nova vida. E Paulo, meus irmãos, ele vai até o Areópago, os versículos 22 ao 23, nós vamos ver isto. O Areópago era um local onde havia um conselho que supervisionava as novas tendências da época em Atenas. As novas religiões, os novos deuses, as novas ideologias, ou seja, chegava alguém lá, falava sobre aquilo, se os gregos gostassem, fosse uma novidade boa, o conselho aprovava, então fazia parte daquele local. É por isso que quem já foi à Grécia, ou na Europa como um todo, é muito comum você chegar nas praças e ter várias esculturas. Várias esculturas. Que hoje, quando muitos turistas cristãos chegam, acham o máximo. É legal. Paulo, quando chegou, abateu o coração. Que tristeza. Vocês vivem adorando isso? Que coisa ridícula. O versículo 16 é isso que diz. Ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E quando Paulo ele tinha algo para dizer, ele diz: a velha e sempre nova mensagem, a mensagem do Evangelho. E aí, como eu já disse, uns o chamam de tagarela, e é uma forma interessante, porque o apóstolo Paulo não era, se era uma coisa que ele não era, era tagarela. Ele era uma pessoa muito bem preparada, foi um dos maiores missionários que a igreja já teve, e ele estava ali para falar, para evangelizar, falar da morte e da ressurreição de Cristo para aquelas pessoas. E ele começa, e é interessante aqui o estilo de comunicação do apóstolo Paulo. Os versículos 22 e 23, ele começa dizendo: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ou seja, mesmo que ele lá no fundo estava profundamente indignado com a idolatria do povo, mesmo que ele estava preocupado com as filosofias, algo que nós precisamos aprender com Paulo, a se comunicar com as pessoas, mesmo que você esteja indignado com alguma coisa, nada justifica a intolerância e a comunicação desrespeitosa e agressiva. O apóstolo Paulo poderia ter chegado ali na praça: seus idólatras, vocês precisam converter, entregar suas vidas a Jesus. Eu já vi muito isso na Praça da Sé, em São Paulo. Né?
tagarelas. Uma boa intenção por trás, óbvio. Mas, meus irmãos, não é chegando no lugar e criticando a maneira como as pessoas pensam que nós vamos ganhar o interesse das pessoas para ouvir o que nós pensamos. O que o apóstolo Paulo fez? Ô, meus atenienses, que legal! Estou olhando aí para essas esculturas suas aí, olha só, vejo que vocês são bem apegados à religião. Vocês têm tantos deuses aí, olha a comunicação do apóstolo Paulo, lá dentro indignado. Vocês estão desonrando a Deus. Deus abomina a idolatria. A idolatria é demoníaca. Paulo não falou nada disso. Ele chegou e falou assim, olha, versículo 22, vocês são bons religiosos. Inclusive, vocês têm tantos deuses que vocês criaram, inclusive, um Deus que vocês nem sabem quem é, ou seja, vocês colocaram uma plaquinha, o Deus desconhecido. A ponte para Paulo anunciar quem era aquele Deus. E aí, meus irmãos, ele começa elogiando os gregos, ele não bate de frente. Por mais que ele tinha boas argumentações, ele não bate de frente. Essa é uma estratégia muito boa de você não bater de frente com as pessoas. Ele dá uma aula de comunicação. Versículo 22 é muito legal. Ele fala exatamente, mas vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade eu observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Olha! E aí o que ele faz? Ele consegue a atenção dos ouvintes, dos idólatras, daquelas pessoas confusas, filosoficamente falando. Ele atrai a atenção delas, sem brigar com elas, sem ser intolerantes com elas, sem criticar a religião delas, ele elogia o fato deles serem religiosos. Não é criticando a religião do outro que nós vamos ganhar o outro para Cristo. Não é sendo intolerante. Ele chega e fala assim, olha, eu vi que vocês têm vários deuses. E vocês cultuam esses deuses. Ou seja, eu nem vou precisar, isso aqui é eu que estou inventando, tá? Lá no fundo, Paulo estava pensando assim, gente, se esse povo se converter, eu nem vou precisar pedir para eles ir para o culto todo domingo, porque eles já fazem isso. Nem vou ensinar isso para eles. Eu nem vou ensinar para eles a como cultuar ao Deus verdadeiro, porque eles já fazem isso com os deuses falsos. É só uma questão do Espírito Santo abrir a mente deles, para eles olharem para o Deus verdadeiro e cultuar o Deus verdadeiro e abandonar o resto. É só isso. Eu não preciso criticar eles, ele elogia. Aprende, crente. O evangelho, pregar o evangelho para os outros deve começar com respeito, tolerância, sem críticas, a maneira, o estilo, a maneira como as pessoas vivem e adoram seus deuses. Não é assim que nós vamos ganhar. Pelo contrário, a gente vai afastar pessoas de nós. Lá vem aquele chato, eu já sei tudo que ele vai falar. Vai criticar isso, criticar aquilo. Paulo estava em Atenas, estava olhando para aquilo tudo, indignado, mas estava lá falando. Ia na sinagoga, ia nas praças. Tem crente que fala assim, eu nem vou, sabe por quê? Chego lá, aquele monte de ídolos. E aí chega mais um, né? Mais um ídolo entrando ali. Meus irmãos,
ele começa elogiando, e com essa atitude ele despertou o interesse dos atenienses. Ele passa a falar do altar dedicado a um Deus desconhecido, ou seja, aí o versículo 23, ele fala, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E aí sim ele começa a pregar o evangelho. Mas isso, ele já deu uma volta na cidade, ele já conversou, ele já falou, ele já elogiou, ele não repreendeu ninguém, ele não criticou ninguém, ele simplesmente elogiou as pessoas e falou assim, eu quero falar para vocês do Deus desconhecido que vocês não conhecem. Eu vou falar de um Deus, do Deus, não é de um Deus, de mais um Deus. Eu vou falar do Deus que vocês ainda não conhecem. Então, ao invés de chegar num lugar criticando as pessoas, intolerante, falando mal do que as pessoas fazem, chega, faça a sua parte. Pregue o Deus verdadeiro e vai para casa orar. E deixa o Espírito Santo fazer a obra. Quando você voltar de novo, a porta vai estar aberta para você. Você vai voltar e as pessoas vão falar assim, viu, aquele dia você falou aquilo, eu fiquei pensando, você podia me dar mais detalhes daquilo? E você fala mais um pouco, sem criticar. Vai para casa e vai orar. E aí você volta. Viu, eu estava com vontade de ouvir mais sobre aquilo que você falou. Agora, se você chegar lá falando mal daquilo que eles fazem, eu não quero saber daquele crente chato na minha casa. Quem aqui já ouviu isso? Aí tem crente que se gloria, né? Ele acha bonito ser chato. Tem crente que acha bonito ser chato. Não pode. Meus irmãos, Paulo apresenta 4 verdades fundamentais do Evangelho aqui. Vocês devem pensar assim, pastor já falou até agora ele vai apresentar mais 4 verdades fundamentais do Evangelho. Que horas que esse culto vai acabar? Eu não vou falar sobre as 4 verdades do Evangelho hoje. Vamos falar semana que vem, tá bom? Fiquem tranquilos. Quando ele terminou de apresentar, ele faz uma aplicação pessoal, nós vamos ler o texto, vamos ver depois. E Paulo não conseguiu que todo mundo se convertesse. Ele não ficou mal com isso, mas alguns se converteram. Alguns entregaram a vida a Jesus. Inclusive, um membro do conselho no Areópago, ele sai dali, ele continua a sua viagem e Deus fazendo a obra. Meus irmãos, na semana passada nós falamos muito sobre o que a gente vê por aí. Nessa semana nós falamos mais do que ouvimos por aí. E ao ouvirmos como nós reagimos, ou como nós devemos reagir, como o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto aqui. Agir respeitosamente. Não é porque nós conhecemos a verdade que nós temos o direito de desrespeitar os outros que não conhecem ainda. Podemos ser chamados de tagarelas, como o apóstolo Paulo foi chamado, mas do que importa? As pessoas não conheciam a palavra ainda, não conheciam o evangelho ainda. Ele não tomou como pessoal isso. Ele não se incomodou com o rótulo que deram para ele. Ele se incomodou com a idolatria das pessoas. O importante para mim é dizer para elas do cuidado que elas precisam ter com a adoração delas, com a idolatria delas. Mas eu preciso ganhá-las e não afastá-las. Ele respeita, ele se coloca à disposição para dialogar, ele fala aquilo que ele pensa, ele fala da sua vida, ele fala do Deus que ele adora. Ele até foi desrespeitado, chamado de tagarela. Ele não se incomodou com o rótulo que deram para ele, mas ele se incomodou profundamente com as filosofias vazias e que não ia levá-los a lugar nenhum.
Mas ele ouviu. Ah, que legal. Olha, tem algo bom aí, né? Você é preocupado com a sua vida emocional, que legal isso. Mas aí tem gente que chega para você e fala assim, pastor, eu estava cansado e aí eu decidi abrir mão de algumas coisas para dar um tempo de descansar, mas ore por mim, porque eu não quero ficar muito tempo nisso não. Mas antes da pessoa terminar, ele vai, seu herege, você não pode descansar. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que. A pessoa já está mal emocionalmente, você acaba de matar ela ali naquela hora. Fecha a porta. Meus irmãos, tem coisas boas aí, né? Olha só. Tem muita coisa boa nas filosofias. Eu não estou criticando as ideias estoicistas, tem muitas ideias boas. É ou não é? O que eu li aqui tem coisas boas. Tem coisas boas nos epicuristas lá também. Agora, se nós formos olhar apenas para esta vida, tem coisas boas em todas as religiões. Mas se nós formos olhar para a vida eterna, só Jesus Cristo. Nenhum outro Deus. A Bíblia diz só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Os epicureus pregavam uma vida de liberdade. O Evangelho também prega isso, é ou não é? Em Cristo somos livres. E que o que dá sentido à vida é a liberdade, porém, os prazeres. A Bíblia fala de nós termos prazer. Nós falamos disso no encontro de homens. É ou não é? Eclesiastes fala, olha, dá sentido para a vida. O trabalho dá prazer. É do fruto do trabalho que você come, bebe, se diverte. Tem prazer nisso. Agora, viver só para isso, é aí que está o problema. Meus irmãos, você é adepto desta filosofia? Você vive só para isso? Tem vivido uma vida mais centrada no epicurismo ou no cristianismo? O Evangelho da Cruz nos chama para uma vida de renúncia. Negue-se, tome sua cruz e siga-me. É aquele momento que o prazer, com perdão do exagero, o prazer está tão prazeroso, mas eu lembro que eu tenho que abrir mão do prazer para fazer algo que o Espírito Santo está direcionando agora para fazer. Porque se eu viver só no prazer e abrir mão da renúncia, da troca, da prioridade, aí você vive outra coisa e não o cristianismo. Os estoicos tinham uma filosofia em que deviam seguir a própria razão. Não se deixarem abalar pelos sentimentos interiores e as circunstâncias exteriores. Meus irmãos, a pergunta que eu quero terminar é: qual filosofia você está vivendo e qual você está anunciando, porque as pessoas leem a sua vida. Leem a sua vida. Qual filosofia as pessoas enxergam em você? Meu desejo e oração é que você decida viver e anunciar e pregar a filosofia da fé no único, Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Esta filosofia de vida neste mundo conduz-nos à vida eterna no céu. João 17:3, Jesus disse o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Não há outra vida a não ser
viver por Cristo, o único Deus verdadeiro. E João 8,12 também diz, João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu conheço muita gente intelectuais, sábias do ponto de vista do saber, filosofias, conhecimento, mais para conhecimento do que sabedoria, mas são pessoas completamente vazias, sem certeza da vida eterna com o Senhor no céu. Eu não sei como é você, eu não sei se você está confuso, perdido no meio de tantas novidades e vão surgir cada vez mais. Minha oração é que você viva Jesus Cristo em sua vida. Viva para Jesus, viva para honrá-lo, para glorificá-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor esteja falando a cada um nesta noite. Que tudo, Deus, que foi dito aqui possa ressoar em nossos corações, em nossa mente, no nosso dia a dia. E que nós possamos, Senhor, tomar decisões direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos seguir os nossos corações, porque ele é enganoso. Seguir as filosofias deste mundo, porque elas são confusas. Como diz um dos filósofos, eu sei que nada sei. Deus, a verdade que conduz à eternidade é Jesus Cristo. O Deus que salva é Jesus. O Deus que orienta para as decisões da vida é o Espírito Santo. O Deus que sustenta-nos nessa vida é o Deus Pai. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o que precisamos para viver uma vida com sentido, com propósitos,